Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza, até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Ele cuida de nós, ele é fiel com aqueles que depositam a confiança nele, porque os anjos sobem e descem sobre ele tem a, a chave de Davi. Ele está com o governo sobre os seus ombros, ele tem a chave da morte, do inferno. Ele julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito, porque o Pai lhe concedeu o poder para julgar. O Pai não julga, mas concedeu ao Filho o poder e a autoridade. E ele virá nas nuvens, na glória do Pai, juntamente com os anjos, para buscar um povo bem disposto, unido no só propósito, numa só fé, num só coração, do qual todo aquele que perseverar até o fim, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, do qual nenhum ser humano é capaz de detê-lo, o corpo está morto. Assim é a fé, ela está morta se não perseverar nas obras e obras de justiça, das quais só são possíveis de ser produzidas através do Espírito, que é a verdade, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos em espírito e em verdade é através do seu Espírito, o Espírito de Cristo. Deus nos atrai até Cristo, né? E Cristo diz: todo aquele que o Pai me der, não se perderá um fio de vossa cabeça. Sabemos que os apóstolos, por serem martirizados, porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida é encontrá-lo. E assim como ele garantiu: nenhum de vós se perderá um fio de vossa cabeça. E por serem martirizados alcançaram a ressurreição excelente. E todo aquele que perseverar com as obras de justiça, juntamente com a fé, acompanharão a alma para o tribunal daquele grande dia, aonde aqueles que, como bem Paulo disse, encerrei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate. As obras do bom combate, juntamente com a fé, acompanharam a sua alma para o tribunal de Cristo. Assim, nós devemos perseverar dia após dia, produzindo frutos dignos de arrependimento, alcançando as virtudes do Espírito Santo, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, porque através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo, nós alcançamos a salvação e a vida eterna, porque Ele nos concede espírito de ousadia e não covardia. E através do seu Espírito, chegamos até o Pai com ousadia, com uma consciência nos acusando como cumpridores, segundo o Espírito opera em nós. Porque por si mesmo ninguém se produz os bons frutos. Com entendimento de próprios olhos, ninguém se desvia do mal. Somente temendo, que é o princípio da sabedoria, temendo a Deus, a Cristo, aonde se alcança a sabedoria do alto, juntamente com as virtudes que há no Espírito de Cristo, exalando o bom perfume em Cristo, do qual, quando todo aquele que persevera, Deus agrada, porque Deus nos conhece através das atitudes. Somos como um culto racional, um culto de ação de graças através
das boas atitudes das quais Deus nos conhece e Ele vê que há perseverança, porque Ele não vê exteriormente como o homem vê. Quando ali Deus envia o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé a rei, passa-se de um em um, e o profeta Samuel, achando que é alguns deles, Deus lhe diz: eu não vejo como o homem vê, este já está reprovado, porque eles sondam o intento da mente e do coração. E ali passou-se filhos, todos os filhos, e o profeta disse: tu não tens mais filhos? E então ele disse: tem Davi, que está no campo a pastorear as ovelhas. E eles mandaram o chamar, né? E então Deus confirmou que era aquele que era ungido para rei de Israel. Mas sabemos também que houve perseverança de Davi, né, para que aguardasse a posição como rei, né, de ser anunciado publicamente, porque ele respeitou ali Saul, né, ele aguardou com que Deus desse solução, e Deus, como ele sempre nos ensina através de Jesus, que ele falou de várias formas na antiga aliança, atualmente ele nos fala através do Espírito de Cristo, e aquele que tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz. E então ele disse ali ao profeta Samuel para que ungisse Davi, e ele cuidou de que Saul fosse destituído da honra, da glória e da imortalidade. O próprio Deus, né, assim como a Bíblia fala nos tempos atuais, que Jesus vencerá os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade? Ele os vencerá sem intervenção humana, ele os vencerá com o sopro da sua boca. Assim como ocorreu no caso de Saul, o próprio Deus retirou o espírito e lhe permitiu um espírito da sua parte para atormentá-lo, porque Deus é o Pai dos espíritos. Ele disse: eu formo a luz, eu formo ferramenteiro, eu faço absolutamente tudo ele executa, né? Tudo tem uma permissão, ele determina o limite em tudo, assim como o mar, ele é aquele que determina o limite do qual o mar pode chegar, assim como ele tem o controle sobre toda a natureza. Ele é aquele que, através do seu controle, nada passa desapercebido. Ele que controla toda a natureza, todos os seres humanos, os animais, tudo está sobre o seu controle. Ele, lá do alto, ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido diante dos seus olhos, diante do seu braço forte. Cabe a nós perseverarmos em vigilância, em obediência, dia após dia, para que tudo vá bem quando nós seguimos segundo a sua obediência, segundo a vontade do Espírito, que está pronto para toda boa obra. O Espírito está pronto. A carne
é fraca, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas todo aquele que ouve as advertências do Espírito Santo e persevera ouvindo as advertências, mantém no caminho, porque aquele que não persevera desta forma e fica à beira do caminho. Temos que ser ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. É muito melhor obedecer do que sacrificar, como o próprio profeta Samuel disse a Saul. Muito melhor do que a submissão, muito melhor do que a gordura dos carneiros, é a submissão do coração. Assim perseveramos na obediência, porque quando há obediência, ele agrada das atitudes, das orações, dos louvores e adorações, porque aqueles que seguem segundo a desobediência, seguem como obreiros da lei, porque foi necessário, aquele sacrifício da onde se alcançou o elo da perfeição. E através da fé que se cumpre a lei, e muitos por perseverarem somente como obreiros da lei e não serem como ministros de uma nova aliança, estão presos em tradições, em doutrinas meramente humanas. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas aqueles que perseveram até o fim, anunciando a verdade, seguindo segundo a fé e não segundo os naturais, estes recebem grande galardão, grande recompensa por perseverarem. Os que perseveram segundo o amor, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. E em mais um dia que a gente persevere na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque quando assim nós caminhamos, ele vê que há sinceridade no nosso coração, e nós testificamos, o zelo, o cuidado, o seu amor para conosco, assim como o Pai o ama. Ele disse: aquele que o Pai me der, eu também o amo e o cuidarei. E através do Consolador, do Advogado, do Conselheiro, ele tem cuidado de nós através do Espírito Santo. E está no mais alto do trono, está no centro, de pé como quem pisa uva nos lagares. Está como juiz e faz justiça, exerce o direito sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que é nosso por direito, ele é aquele que está nos galardoando segundo as nossas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim perseverai em mais um dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque quando assim perseveramos, ele nos acrescenta tudo que nós necessitamos, até mais do que pedimos. No final de dia com graça, com sabedoria, o amanhã pertence a ele. Ele é conhecedor do futuro e já preparou para aqueles que depositam nele a sua confiança, porque fiel é aquele que prometeu e cumpre as promessas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.